E um dos segredos que eu acredito para a influência é o relacionamento e a confiança. Então, muitas das pessoas que entraram na nossa comunidade no início, primeiro que elas criaram um relacionamento com os próprios fundadores e uma confiança nos produtos. Porque não adianta nada também a gente ter um bom relacionamento e, pessoa legal e tal, mas o produto ela vai consumir e não funciona. Então é uma composição das duas coisas, né? Um produto que entregue qualidade e a pessoa entender ali, né, no nosso relacionamento, a nossa missão como empresa. Sports Lovers. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sports Lovers. Eu sou Everton Alemão, CEO e fundador. Estou aqui com meu amigo e sócio mais uma vez, Tiagão, e temos um convidado aqui ilustre, que é o Pedrão da Dobro. E já vou passar a bola para ele, porque assim, dispensa apresentações, mas seja bem-vindo, Pedro, obrigado aí por ter aceitado o convite e esse bate-bola que a gente vai ter aqui hoje. Sim, grato muito pessoal, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Espero poder contribuir aí com vocês, um pouquinho da nossa história, o que a gente vive aí no dia a dia e curtir com vocês. Bora lá, eu sempre começo o papo perguntando quem é você no esporte, já falou um pouquinho aí no bastidor, curtiu uma trail e tal, e onde o esporte entrou na sua vida? Tá, o esporte entrou mais na minha vida quando a gente começou a Dobro realmente, assim, né? E eu acredito que falar do esporte eu posso falar, mas antes eu posso falar um pouco de como a Dobro iniciou. Porque eu era amador, né? A gente tinha ali a prática de ciclismo, né? Eu sou do interior, então MTB sempre foi presente na minha vida ali, ir pra represa com a minha família, alguns amigos, mas era algo do dia a dia, de final de semana. E quando a gente iniciou a Dobro, a gente entendeu que aquilo ali estava muito mais presente, que a gente tinha alguns produtos de barrinhas, né, de carboidrato. E aí isso tem toda uma jornada que a gente vai conversar por aqui. Sim. E aí hoje eu sou amante de trail, né, trail run, gosto de ter algumas modalidades ali de distâncias um pouco maiores, não 40, 50 quilômetros, mas uns 20, 30, amante de natureza e eventualmente no Ibirapuera ali para se preparar, né. Boa. Então, já que você falou da Dobro aí, já vamos emendar, porque senão, pelo visto, tá tudo interligado, uma coisa na outra, e geralmente é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Tá. Como surgiu a Dobro, o nome Dobro, enfim, conta um pouquinho pra gente. Conto. Bom, vamos lá. A nossa história, ela é bem incrível, assim, porque eu e o Victor, a gente tem, que é meu sócio, né, para quem não o conhece, a gente tem diversos momentos de sincronicidade ou providências, né, que foram acontecendo no nosso caminho. A gente se conheceu num avião, indo para uma viagem de intercâmbio, e os dois são de cidades diferentes, né? Eu sou de São José dos Campos e o Victor é de Araraquara. E a gente estava indo para um intercâmbio com 16 anos de idade, eu acabei sentando do lado dele, sem querer, ou por querer, né? E a gente tinha a mesma camiseta, que era uma camiseta da agência de intercâmbio que a gente estava indo, que era a STB na época. E aí a gente se olhou assim e falou, você tá indo fazer intercâmbio? Tô, pra onde você vai? Ah, tal cidade, tal escola. Eu também tô indo, enfim. Nos conhecemos no avião, vivemos ali um tempo de intercâmbio e nesse tempo a gente criou uma amizade muito bacana e voltamos para o Brasil. Cada um seguiu sua vida, a gente não se encontrou ali durante 1 ano e meio, 2 anos. E aí quando entrou um período de faculdade, a gente acabou se reencontrando em São Paulo através de amigos. Então, outras providências ali, a gente acabou se reencontrando e aí foi quando a Dobro começou a nascer, né? Eu visitava bastante a casa do Victor e desse nosso amigo, a gente discutia muitas coisas e o Victor tinha ido para uma viagem, ele trouxe umas barrinhas de café, né, na época ali em 2017, e aí ele trouxe essas barrinhas, falou, vamos lançar, tal. Falei, será que a gente lança uma categoria nova, empreender? Eu já tinha uma carreira de corporativa, eu era da Colgate, né? Tava ali, aquele analista recém-efetivado. E aí foi quando a gente começou a desenvolver algumas receitas, né? A gente achou uma fábrica que fazia barrinhas, começamos a desenvolver ali algumas receitas. A barra era feita de tâmara, café, amêndoa, não sei se vocês chegaram a ver. Mas ela era uma barra energética. E aí o nosso primeiro desafio como empreendedores era explicar uma categoria nova, né, que barra energética 7 anos atrás não existia, né? Existia aquelas barrinhas de cereal, uma marca nova, né, o Dobro há 7 anos atrás, e empreendedores novos. Então era uma composição ali de desafios. E aí foi ali que a gente começou a entrar um pouco nesse ambiente do carboidrato, da energia. E a nossa origem ela vem muito
para falar de energia, né? O nosso nome, a origem dele é falando de energia. Então, se vocês olharem no nosso logo aqui, nós temos aqui um infinito, né? Um infinito dobrado. E isso ele é inspirado na matemática do Vortex, né? Que são a teoria dos números 9, né? 3, 6, 9. Você, quando coloca isso num círculo e acelera esses números, você gera o símbolo do infinito. Então, toda vez que você dobra um número, você cria uma sequência numérica e você cria o símbolo do infinito. E isso foi uma grande viagem ali, quando a gente estava desenvolvendo a nossa logo, junto com uma agência de marketing na época. Então, toda vez que você dobra um número nessa sequência de números, você gera energia. Então, por isso que a gente fala muito de energia, né? E aí você quer que eu fale mais dos produtos, como foi desenvolvendo, quais são as curiosidades? Eu quero entrar em alguns temas assim que, Tá, que são importantes. Acho que muita gente que vai estar te ouvindo ou já consome o produto, ou consome o produto, ou conhece a marca, já ouviu. Eu queria entrar aqui em alguns termos um pouco mais técnicos. Por exemplo, vocês foram uma empresa que nasceu nativa digital, certo? Isso. Uhum. Como é que foi essa escolha? Quais foram os aprendizados de ser um nativo digital? E quais foram as dores de crescer? Tá, bacana. Porque começou com uma barrinha, hoje nós estamos aqui, eu não tô vendo a barrinha e não sei se a barrinha continua sendo alguma... Pode ser que volte. Então, ok, mas ou seja, então vem também um pragmatismo do empreendedor. Então, quais foram assim, como foi fundar uma marca agora nativa digital e os aprendizados de extrapolar esse ambiente? Ótima pergunta. Sim, como nós tínhamos uma categoria nova, a gente precisava primeiro explicar ela e convencer e criar uma pequena demanda, né? Então, muito do que a gente fez foi o online, né? Fazer ali parceria com algumas nutricionistas, alguns influenciadores, falar um pouco da marca, criar um ecossistema mesmo que pequeno para geração de demanda. E aí com isso, né, os clientes foram conhecendo a nossa marca. A gente tinha uma ou outra loja na época que a gente vendia, mas não era o nosso foco, então um Mundo Verde ali, algumas lojinhas de empório que queriam essas barrinhas, mas o nosso foco era realmente gerar demanda através do digital. E para uma empresa que está começando, esse, na minha opinião, na nossa opinião, ela é o melhor modelo, porque você tem um custo menor, né? Você tem um CAC ali que ele é menor por conta de você poder fazer algumas ações de sampling, você ter algum influenciador que compre a ideia da marca, porque você, quando está começando, a grande maioria das mídias ainda não quer te cobrar tanto, porque você ainda não tem esse recurso suficiente. Então, muito do nosso crescimento veio de parceiros e pessoas que acreditaram na marca e começaram ali a construir conosco, né? E nós temos parceiros até hoje, né, que falam, nossa, aquela barrinha lá, porque tinha gente que não gostava, né, achava ela era um pouco amarga. Nossa, aquela barrinha lá eu gostava e divulgava porque vocês faziam um bom trabalho, mas a barrinha podia melhorar. Depois a gente fez algumas melhorias. E aí esse caminho digital foi muito importante para a gente entender um pouco de comunidade, de geração de demanda, de plataforma de e-commerce, de ERP, né, que é o sistema que gera nota fiscal, porque éramos e somos ainda empreendedores, mas a gente nunca tinha vivido nessa jornada empresarial. E aí o caminho foi acontecendo e uma grande virada de chave foi a pandemia na nossa história, assim, acredito que para muitas empresas, mas nós tínhamos um portfólio de barras na época, a gente tinha acabado de lançar uma linha de barra proteica, que era uma barra que tinha uma categoria ali um pouco mais madura e estava começando a crescer, era o ano que nós iríamos dar uma expandida melhor ali, né, rampar. E aí tudo fechou, a gente se viu num lugar de o que faremos, a inadimplência alta, né? Então hoje, se você olha para a inadimplência, quem você deixa de pagar primeiro? São os fornecedores menos importantes. Na época, nós éramos os fornecedores menos importantes dos nossos clientes, né? E aí, ali começou a gerar alguns lugares assim bem de tempestade, assim, que a gente teve que parar, entender o nosso modelo de negócio e ajustar o que a gente ia fazer para frente. E aí foi o que aconteceu, que nós lançamos as nossas proteínas em pó, né, que era uma categoria que já existia no mercado, então a gente trouxe ali um sensorial, um sabor bom, né, para quem tem intolerância à lactose, glúten, era um produto aceitável e com bom preço. Então,
você falando de marcas digitais, né, nativas digitais, isso nos possibilitou sobreviver à pandemia. Porque se a gente não tivesse esse know-how de geração de demanda através de influenciador e online, a gente não teria conseguido sobreviver. E aí o que realmente mexeu, né, na nossa performance foi quando a gente criou esse carinha aqui, que é o nosso BT Gel. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, mas a história dele é bem interessante, porque a gente fez ele na cozinha de casa, esse produto. A gente estava ali na pandemia, o pessoal já pedia gel para nós, né? Então a gente tinha essa demanda dos nossos consumidores, né? As nossas barrinhas, elas eram barrinhas de carboidrato, então o pessoal usava para treinar. E só que não era líquido, né? E na época isso aí isso foi era um sólido. mesmo. Na época, o que acontece? Os géis que existiam no mercado, eles eram 100% carboidratos de baixa qualidade, aromas sintéticos, conservantes, um produto muito doce, meio achocolatado, meio indigesto. E aí o pessoal que precisava de algo mais natural, estava praticando esporte e tomando algo químico. E aí eles falavam, por que vocês não fazem? E aí a gente pegou, fomos na zona cerealista, compramos beterraba em pó, xarope de tapioca, palatinose, mexemos ali, fizemos a noite inteira de um monte de teste na cozinha, vários aromas. Essa aqui é a bisnaguinha. E essa bisnaguinha aqui é interessante, porque eu tive uma experiência correndo uma prova por diversão. Estava fazendo 12 km acho que era Night Run, em 2024, assim. Aí uma pessoa me deu isso daqui pra eu provar. Cara, é maravilhoso, porque é tipo um melzinho. Ele é leve, sim. E enfim, é diferente. A absorção dele é boa. Diferente. E assim, ele não causa essa indigestão, né? Isso. E aí o que acontece? A gente chegou na fórmula, fomos a um fabricante, fizemos ali uma batelada de 50 quilos na época, invasamos nesse melzinho aqui, que muita gente fala, né, o melzinho de pinguinha, né, que tem imposto e tal. E aí foi muito disruptivo, porque as pessoas estavam acostumadas a embalagens tradicionais, né? E aí a gente traz um produto transparente, que ninguém nunca viu, falando de um gel, o primeiro gel natural, né, no Brasil, 100% natural, e isso chamou muita atenção. E aí a gente entrou numa pegada de vendas, onde isso tracionou o nosso negócio, porque aí o pessoal que era da performance e buscava algum produto mais natural, começou a gostar. Muita gente tinha dificuldade para abrir esse produto, e por isso que a gente acabou também abrindo o nosso portfólio para outras embalagens, mas isso mudou assim a nossa história. E aí a gente começa a colocar o pezinho no nicho, na performance, que eu sei que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Alemão, pode... Mas só uma pergunta assim, quando vocês tiveram a percepção de que tinha que mudar o produto? Porque, ok, você pulou um pouco do detalhe. Eu queria saber assim, barrinha deu errado, porque assim, qual foi o insight do gel? Tá. Ok, o pessoal tava te pedindo, mas... É uma composição de fatores ali. O principal é que existia um gap no mercado, onde a gente solucionava uma dor. E então a gente, para ter essa eficiência de recursos, se a gente tinha 10 dinheiros disponíveis e custava 5 para fazer barrinha e 5 para gel, e a gente sabia que o gel, se a gente colocasse 10 ia crescer, a gente optou por colocar 10 no gel e crescer. Então essa escolha de recursos escassos faz a gente ser eficiente, né? E isso faz parte hoje da nossa rotina, até para a gente também não ter esse gasto excessivo com produto, estoque, um sortimento de produtos muito grande, porque eventualmente você acaba gerando ineficiência, né? E aí é escolha de produto mesmo. Então, os profissionais da saúde, médicos, nutricionistas que a gente tinha parceria, falavam, investe nesse produto que vai ser bom. Faz um outro gel com tal situação, ou com mais cafeína, com taurina, e aí a gente escutou muito a nossa comunidade e foi desenvolvendo ali os produtos. Legal. Né? Depois do gel, qual veio? Bom, então foi esse gel aqui, que é nosso primeiro filho. E aí o que veio e também nós fomos pioneiros, foi o nitrato, né? E antes de falar do nitrato, algo que está muito
enraizado na nossa cultura é energia e inovação, né? Então, quando eu falei do nosso logo aqui de energia, de Vortex, de Tesla, né? A gente sempre fala de energia, movimento, de pulsar, e inovação, ela caminha junto com a energia dentro da Dobro. Então, primeira barrinha energética, primeiro gel natural, primeiro nitrato, e vem vários outros primeiros aí que a gente tem nos nossos estudos, mas a gente sempre trouxe os primeiros, assim. A gente gosta de falar disso porque isso é desafiador, mas ao mesmo tempo dá uma energia para nós e a gente gosta de abrir o mercado. Falando do nitrato, nós já tínhamos um pezinho na beterraba, né? Então a beterraba, ela é um ótimo carboidrato, inclusive a grande maioria do açúcar do mundo vem da beterraba, né? A palatinose vem da beterraba, aqui no Brasil, que é mais da cana-de-açúcar. E a beterraba, ela tem alguns benefícios quando a gente fala de circulação, né? E aí a gente tinha alguns estudos já que falavam de nitrato, a gente tinha alguns profissionais da saúde que sabiam da importância do nitrato, por ele ser um suplemento de evidência científica, e não tinha nada no Brasil, né? E aí a gente começou a se provocar. Será que vale a pena, né, trazer o nitrato? É um produto mais caro, é um produto de valor agregado. Até então, a gente não tinha nenhum item que era acima de R$120, né? O nosso item mais caro, na época, era as proteínas. E aí a gente resolveu testar. A gente fez uma lata de nitrato, que na época era o sabor laranja e morango. E a gente lançou falando do nitrato e pegou assim o produto. Ele demorou ali de uns 4 a 6 meses para começar a rampar. Óbvio, a gente teve que fazer usar o nosso ecossistema de geração de demanda, então chamar os nossos principais parceiros, principais influenciadores, nutricionistas para falar do produto, mas quando a gente coloca na mão de quem usa e a comunidade começa a utilizar, ela indica de forma natural, né? Então, se você está usando um produto que é bom, está te fazendo bem, você vai pegar um e dar para o seu amigo, né? E isso começou a acontecer. As pessoas começaram a falar bem do nosso nitrato e a gente navegou com o nitrato sozinho durante um bom tempo. Isso foi muito bom para a gente crescer ainda mais. E aí nós fomos lançando mais sabores. A gente hoje tem 6 SKUs dessa variante aqui. E aí logo depois do nitrato vieram os géis de nitrato, né? Porque Sim. a gente tinha a lata e o pessoal falava, mas e se eu quiser tomar durante o treino? E muitas pessoas reclamavam dessa embalagem que não conseguia abrir. Então a gente resolveu lançar essa embalagem, que ela é uma embalagem tradicional, você só rasga aqui. E aí a gente lançou uma linha de nitrato. E aí, junto disso, né, o que eu acho que é bacana de falar, é que a gente foi se esticando, né? A gente foi entendendo de pessoas, de contratação, saber contratar, contratamos errado, contratamos certo. Então, junto com a parte de produtos, tem uma parte interna que ela fez a gente evoluir, criar casca, saber errar, né, saber falar não, né? A gente tinha aquela característica, não, porque começam a aparecer muitas pessoas, muitos atletas, muitas provas, só que aí a gente tinha que ter uma cabeça de empresário e não somente de empreendedor, né? Que é a conta no final do mês, tem que sobrar alguma coisa. E isso caminhou muito em paralelo e fez a gente também aprender a tomar algumas decisões que foram um pouco mais difíceis, né? Tenho duas perguntas. A primeira, ainda puxando sobre a questão do nitrato, um pouquinho no off, aí você contou pra gente a questão da casca e tal. O Thiagão falou que fazia lá as beterrabas dele lá e tal, que acho que é uma coisa, né, senso comum. Qual que é essa diferença? E a segunda já indo para esse lado que você falou do empreendedor, qual que é o seu papel dentro da companhia e o papel do Victor? Como que vocês dividem isso aí? Legal. Bom, falando da beterraba, hoje sempre chega, né, nas nossas mídias ali, qual que é a diferença de eu tomar uma beterraba em pó e consumir o nitrato da Dobro ou de qualquer outra marca? Existem algumas diferenças e a principal dela é a quantidade de nitrato que tem dentro do produto. E o que é o nitrato? O nitrato, para todos saberem, ele está presente na casca da beterraba. Então, não adianta você pegar uma beterraba, tirar a casca ou até usar a casca e consumi-la
ali batida com um suco para ter o nitrato. Ela te entrega carboidrato, mas não te entrega o vasodilatador que tem no nitrato. Então, a gente, junto com alguns fornecedores, nós desenvolvemos ali uma tecnologia de secagem, né, da casca da beterraba e a casca da beterraba que possui o nitrato. Então, quando a gente faz esse produto, a gente está concentrando ele com algumas tecnologias através da casca dele. Então, ele é um pó feito de casca de beterraba com maltodextrina, que é um veículo para absorver esse produto. E aí a gente tem ele aqui com laudo, né, comprovado que cada dose tem 400 miligramas de nitrato, que é o recomendado pelos profissionais de saúde, que tem estudos, artigos científicos falando do benefício do nitrato. E qual que é o benefício do nitrato? O principal dele é circulação. Então, a partir do momento que você melhora a sua circulação sanguínea, você tem mais oxigênio e você tem mais explosão. Então, ele pode ser utilizado tanto na parte de performance esportiva, né, de treinos de tiro ou algum treino específico de alguns atletas, mas também para um outro público que hoje a Dobro está olhando bastante, que é o público que olha vitalidade, né? Longevidade, saúde, que é o grande público e é onde a gente pode ter um caminho ali muito positivo, que são pessoas comuns, que treinam 2, 3 vezes na semana e querem ter o benefício do nitrato, que é melhorar a circulação sanguínea. Isso pode melhorar a parte digestiva, a cognição, a saúde da mulher também melhora, a parte de gestantes. Então, o nitrato ele tem um caminho incrível pela frente. É algo que a ciência ainda vai trazer muito aqui para o Brasil. Fora do país ele já é reconhecido, mas no Brasil ainda não. E aí é nosso papel abrir a categoria. Tanto é que nos 2 últimos anos surgiram aí umas 10 marcas fazendo nitrato, muitas parecidas conosco. E a gente já sabia disso, né? Quando você abre uma categoria, depois vem as pessoas que seguem. A gente viu isso em várias categorias aqui no Brasil, faz parte do negócio. Mas é um produto que hoje ele é o nosso queridinho, assim, e muita gente nos conhece por ele, né? E respondendo a segunda pergunta, existem 2 fases da Dobro, né? A fase onde eu e o Vitor fazíamos tudo. Então a gente buscava ingrediente, entregava, embalava, fazia tudo no nosso escritório, o nosso estoque era dentro do escritório e a gente vendia e pagava, era tudo junto ali. Mexia no Instagram, falava com pipeline de funil de vendas, era uma grande mistura e um monte de estagiário, né? Teve uma época que a gente tinha 12 estagiários. Pela legislação impossível, né? Não dava pra pagar, a gente tinha que ter ali. Hoje a gente já está com bem menos, assim, né? Hoje já tem outra cara a empresa. Mas foi uma época muito boa, assim, de curva de aprendizado. Então ali naquela época a gente se ajustava bastante, cada um fazia uma coisa, a gente estava o tempo todo construindo. Depois de um tempo a gente entendeu que a gente precisava usar o nosso potencial onde nós éramos melhores, né? Então eu tenho um perfil muito de novos negócios, clientes, parcerias, então eu gosto desse lugar de negociação, tenho um papel também muito presente nas fábricas, né, a operação ali, então compra de produtos, então onde envolve negociação eu gosto bastante de estar presente ali e aí o Victor ele já tem um lado de mais marketing, né, então ele cuida da nossa comunidade, ele tem um time dele ali onde a gente tem pessoas que cuidam de experiência, comunidade, nutricionistas e aí também pessoas, né, ele lida com pessoas ali, então a gente se divide dessa forma, mas eu tenho o meu lado marqueteiro que eu dou meu pitaco nele, ele tem um lado comercial que também me puxa, então a gente tem a gente se complementa muito bem, assim. E eu acredito que isso é o segredo de uma sociedade para dar certo, né? Você saber escutar, respeitar, ter a humildade de reconhecer que errou e ter momentos de comunhão, assim, né? Momentos onde a gente pode se abrir, a gente pode se colocar num lugar de vulnerabilidade, porque 2 empreendedores ali brigando com gigantes do mercado, brigando com fornecedores, questões jurídicas e, querendo ou não, empreendedores novos, né? Então a gente segura uma bronca grande, assim. E aí o que nos dá muito suporte e permite o nosso caminho fluir é a nossa comunhão e também a nossa fé, né? A gente tem hoje isso muito presente dentro da Dobro. Eu lembro desde o comecinho da Dobro lá que a gente orou antes de começar um escritório novo,
antes de abrir o nosso último galpão, a gente orou pedindo para que, se fosse para dar certo, para que Deus abrisse os caminhos e deixasse as coisas fluírem. Então, a gente tem isso dentro de nós, assim, dentro da nossa empresa. Hoje a gente não consegue falar para todo mundo disso, porque também cada um tem a sua fé ali, mas os nossos funcionários sabem disso. Eventualmente a gente tem momentos ali de união, de oração, então é muito positivo e a gente tem que falar mais disso, né? As pessoas precisam disso, né? De falar de fé, até para elas acreditarem mais nelas mesmas, né? Então a gente gosta de falar disso também, né? Pegando esse gancho e aprofundando um pouco nesse tema, é assim, tem dois temas, assim, não tem nada a ver um com o outro, mas que a gente recorrentemente vê nessa mesa basicamente, a gente recebe muita gente com TDAH aqui. Tá. Então, assim, a gente percebe que o pessoal do esporte, empreendedores, tem uma questão do TDAH. E o segundo tem esse lance da fé. O que a fé... A gente vai falar sobre o que o esporte te ensinou no empreendedorismo, mas o que a fé, a prática da fé te ensinou no empreendedorismo? Tá. Como vocês usaram isso como... talvez feio falar isso, mas como um superpoder, ou seja, que fez uma ferramenta. Uma ferramenta, exato. Ótima pergunta e assim, eu acredito que o principal é sabedoria e discernimento que vem junto com a fé, porque independente da religião, né, mas no meu caso, né, que existe ali alguns registros bíblicos que tem parábolas e códigos literalmente explicando, né, a parábola da semeadura, né, honrar a família, então isso são dicas para qualquer pessoa, né? Então você plantar algo que você está colocando energia, força, intenção, e está num solo fértil, né, ele vai frutificar. E se não for para frutificar, não vai frutificar. Então teve alguns projetos que a gente também queria fazer que não frutificaram. E aí o que a fé nos ensina é você ter a humildade de reconhecer que nem tudo é só a nossa vontade, né? Existe algo por trás que a gente tem aqui que fazer, que é a nossa missão, que também tá no poder, tá nesse controle, é a gente respeitar, né? Então, a nossa missão é influenciar as pessoas, ter um impacto positivo na vida das pessoas, deixar um legado de energia, né? Uma coisa que dá muita energia pra gente é quando a gente está em algum evento, alguma prova, e chega alguém e fala assim, eu corri meus primeiros 5 quilômetros e perdi 2 quilos e eu tinha diabetes e assim, sabe? Eu tava com pressão alta e agora já melhorei. Essas coisas assim, simples, um olha pro outro e fala assim, a gente está no caminho certo, assim, funcionários nossos que entraram e eram sedentários ou não tinha nenhuma prática, assim, sabe, de se cuidar, entraram lá, eles têm disponível produto para eles ali, tem uma cota de produtos, então também começaram a se cuidar, então isso dá um tesão para a gente de continuar construindo, é além só do crescimento financeiro, né, é algo que tem um valor que é intangível, né. Legal, legal. E você falou aí sobre influência um pouco atrás, e eu acho que você deixou claro aí que também fica mais sobre a alçada do Victor cuidar disso, mas como você também é fundador aí, também vou estender essa pergunta para você. Mas como vocês têm uma comunidade muito forte, né, de pessoas, de atletas, de influenciadores, enfim, de prescritores, né, a gente chama aqui de especialistas, como que vocês começaram essa construção? Como que vocês perceberam a importância da comunidade também para o crescimento da marca, para além do produto, para a questão de posicionamento? Como que vocês iniciaram isso aí? Boa. Bom, a influência hoje ela é presente, ela é uma realidade, né, em todas as empresas. Só que há alguns anos atrás isso estava no início, né? E um dos segredos que eu acredito para a influência é o relacionamento e a confiança. Então, muitas das pessoas que entraram na nossa comunidade no início, primeiro que elas criaram um relacionamento com os próprios fundadores e uma confiança nos produtos. Porque não adianta nada também a gente ter um bom relacionamento e, pessoa legal e tal, mas o produto ela vai consumir e não funciona. Então é uma composição das duas coisas, né? Um produto que entregue qualidade
e a pessoa entender ali, né, no nosso relacionamento, a nossa missão como empresa. E aí a nossa comunidade, ela foi crescendo de uma forma bem orgânica, né? No início a gente trouxe algumas pessoas do ramo mesmo da corrida, né, de running e trail running, que era algo que eu gostava mais, então a gente também colocou ali o trail presente, e isso trouxe pessoas que eram de performance. E aí as pessoas de performance têm seguidores que são atletas amadores. E isso começou a movimentar ali um público que eram os nossos reais consumidores, porque hoje o nosso real consumidor, ele é a pessoa, é o atleta amador, né? Sou eu, são vocês, que não é a sua profissão ser atleta. E então essa gestão dessa comunidade, ela permeia por confiança, por produto, por entender o valor da marca, entender de cultura, do que a Dobro quer falar de energia. E aí é uma gestão, literalmente, né? É um canal de vendas também, ele pode-se dizer assim. Então ele tem que entregar resultado, né? Então no início, quando nós começamos ali com influenciadores, a gente tinha muitos influenciadores e a conta não estava mais fechando, né? Porque você perde um pouco de governança, a gente não tinha contrato com todos eles. Então aí que a gente começou a entender a importância do accountability, né? Que a gente chama, que é você fazer conta, é você ter contrato de entregáveis, porque o influenciador ele vai esquecer, o nosso time vai esquecer de cobrar, então o certo é você criar rituais, né, de entregas, quantificar isso, colocar num contrato, e aí as coisas vão funcionar muito melhor, né? E o contrato, ele é visto com maus olhos por muitas pessoas, né? O contrato foi feito para ser quebrado. Na verdade, ele é um compromisso, né? É um compromisso e que muitas vezes ele é levado mais a sério quando está firmado entre as duas partes. Então, isso hoje faz parte da nossa comunidade, você ter ali entregas claras, né, contrato com a pessoa que realmente faz parte da nossa comunidade ali, para a gente conseguir construir de forma efetiva, né, eficiente. E óbvio, a conta fechando, né? Então a gente tem alguns modelos de parceria, ou com produto, ou com valor fixo, mas a conta tem que fechar, porque senão a gente não consegue fazer a roda girar ali, né? Foi isso que você falou que mudou essa relação aí ao longo do tempo, tipo, entre quando vocês começaram e agora, tá? E aí, além disso, né, existem alguns campos da influência, né? Tem o atleta, que normalmente ele não é um influenciador, ele é atleta. Então também o nível de cobrança tem que ser diferente. Ele também não tem que converter tanto em um cupom, ele é mais para um awareness, é um topo de funil. Já o influenciador, tem influenciadores para conversão, né? Então a gente tem que hoje escolher, fazer uma composição de escolhas para o tipo e o objetivo que a gente quer de cada influenciador. Tem os nutricionistas que trazem autoridade, né? Os profissionais da saúde, alguns médicos que também trabalham conosco, profissionais de educação física. Então a gente tem tanto as assessorias quanto alguns profissionais de educação física que também fazem parte da nossa comunidade. Então é uma série de iniciativas, algumas frentes, eventualmente em algumas fases parte delas tem maior investimento, claro, né? Então nosso objetivo é a awareness do nosso lançamento. Então a gente vai ter mais recursos para os influenciadores de awareness com aquele produto. Agora é conversão, uma campanha de conversão, aí a gente escolhe outros influenciadores. Mas é um pouco, esse é um ecossistema mesmo, assim, de comunidade, né? Sim, teve uma das pessoas que passou aqui, foi a Lu Haddad. E ela falou várias vezes aqui de vocês, pô, os meninos lá atrás me ela foi a primeira que me indicou, assim. Falou, pô, ele lá atrás, eles acreditaram em mim e tal, tipo, pô, eu tô com eles até hoje, vi que teve um evento recente aí, tipo, ela foi lá com vocês, enfim. Então, acho que eu fiz essa pergunta também para você explicar que é um ecossistema e todos ali têm o seu papel. Sim. Mas o que... quais são os valores, o que a Dobro busca nas parcerias, entendeu? Independente aí da categoria que você estabeleceu, o que precisa ter, entendeu? Para ser um parceiro da Dobro? Acredito que o primeiro de tudo é energia, né, que é o nosso principal valor ali, e querer fazer acontecer, né? Querer crescer, querer prosperar, mostrar para o público dele o que ele está fazendo, né? Ser uma referência. Então não adianta a pessoa só querer ter a parceria e
que ela vai fazer? Mas se a pessoa está se cuidando, ela está disciplinada, ela está criando rotinas, está estudando, né? Porque hoje é uma profissão. E existem cursos profissionalizantes, existem boas práticas, né? Emissão de nota fiscal, contrato, assessor, mídias digitais. Então, ele precisa subir o nível também se ele quer cobrar, né? Porque a gente paga pelo que a gente enxerga de valor, né? Então, a pessoa não é só porque ela é bonita, ela vai ser cara. Não, ela tem que entregar várias coisas, né? Então, tem uma composição de fatores que a pessoa tem que entregar para nós e muitas vezes passa um pente fino antes da gente fechar uma negociação com o influenciador, né? Ô Pedro, e falando um pouco... Queria trazer aqui também um pouco da experiência executiva. É você, o Vitor e quantos mais sócios? Como é que foi essa história de vocês? Porque, imagina, vocês nasceram com um SKU. E hoje vocês têm quantos? Hoje, já lançados? 52. Né? Então vocês fazem uma gestão de 52 SKU. Sim. Eu tenho outras perguntas, mas assim, conta um pouco como é que é essa composição societária, como é que foi esse lance de investimento, em que momento acabou, como é que vocês foram tomando essa decisão de ampliar? Tá. No início, assim, sempre foi bootstrap, né? A gente começou ali com um pouco de dinheiro cada um. O que a gente tinha de dinheiro a gente colocou em matéria-prima e a gente produziu as primeiras barrinhas e o nosso lucro a gente reinvestia, tanto é que a gente foi ter salário assim, há 2 anos atrás, assim, os 5 primeiros anos a gente vivia com o Prolabore ali, só para pagar a nossa comida e o nosso transporte, e foi um período muito bom para a gente aprender a fazer escolhas, viver um pouco mais ali com poucos recursos e reinvestir na empresa, né? E isso caminhou também com a nossa folha de pagamento, né? Porque, igual eu falei, a gente tinha um monte de estagiário, então a gente não conseguia. A partir do momento que a gente começou a tracionar melhor, que foi ali depois da pandemia, a gente começou a ter uma estrutura maior de custos, né? Então, desde parte tributária, imposto, né? Eu lembro uma das primeiras vezes que a gente teve que pagar um imposto alto, a gente olhou ali a nossa conta e do nada, bum, 400 mil, assim. Primeira vez, a gente, nossa, a gente podia ter comprado uma coisa aqui, ou um lote novo de barro, um lote novo de gel, mas é isso. E hoje faz parte, né? Tem que fazer parte, né? A gente tem um sistema tributário aqui que ele come uma boa parte do nosso lucro, mas faz parte do jogo. Então a gente teve que se adaptar e ter uma gestão financeira que exigia de nós. E aí chegou um momento onde a gente não era mais suficiente, né? Só o que a gente gerava de custos e de receita. Então não estava sobrando e para você crescer um pouco mais tem que colocar um dinheiro. Então foi quando a gente colocou ali alguns investidores. A gente tem 2 fases, né? A gente teve uma fase de investidores anjo, que foi um pouco mais no início, que a gente colocou uma parte, e depois a gente teve uma captação um pouco maior, onde eles entraram com uma verba para a gente colocar em estoque capital de giro, né? Porque hoje a gente já conseguiu ter uma marca que está validada, óbvio, tem muitos caminhos pela frente, mas um dos principais desafios de empreender é capital de giro e dinheiro para estoque, né? Então a gente fez esse movimento para ter esse fôlego e não estamos fechados, então always fundraising, né? A gente sempre está escutando e conversando, eu e o Victor, inclusive, a gente direto ali no LinkedIn a gente recebe algumas mensagens, eventualmente a gente tem algumas reuniões, mas hoje a gente não tem fechado, né? Vai ser uma PE, vai ser um Venture Capital, vai ser um grupo, ou não vai ser ninguém, vai ser a gente para sempre. A gente ainda estuda, nós estamos abertos ali, mas entendemos que para você ter um crescimento acelerado, a injeção de capital ela tem um resultado muito positivo. Só tomar cuidado, né? Então a gente tem alguns exemplos aí de empresas que captam, né, torram esse dinheiro, eles precisam captar de novo. E a gente não quer ter essa cultura. Então, você viver com um pouco menos faz você saber economizar e ter boas escolhas. Então, antes da gente pegar uma bolada grande para investir em marketing, grandes influenciadores, grandes players, grandes mídias, é bom a gente passar por essa fase de curva de aprendizado mesmo, né, de gestão financeira. Eu te fiz essa pergunta porque a gente conversou no off e eu perguntei assim, hoje qual é a percentual que vem de
D2C, né, direto para o consumidor, e quanto é varejo. Aí você falou, o varejo a gente está começando, mas já tem um volume grande. E varejo requer estoque. Sim. Então, por isso que eu fiz essa primeira pergunta. Como é que está sendo para vocês entrar no varejo? Ou seja, quanto tempo vocês ficaram só no digital? Durante 4, 5 anos, o digital foi a maioria ali, era 70%, 80% das vendas. Há 3 anos atrás, a gente começou a ver uma pequena mudança gradual e foi quando a gente começou a colocar um time de vendas, né? Time de executivos ali. Inicialmente eram profissionais ou estagiários, executivos júniores, né? Que era o que a gente conseguia colocar na época, e eles começaram a desenvolver. Então, lojas de suplemento, lojas do Canal Verde, farmácia, supermercado, conveniência, lojas próximas à academia, a gente começou a colocar o produto e ele começou a ter um giro legal e começou a ganhar relevância. E é isso, né? O estoque no varejo é o que puxa o grande resultado. Então, você puxa um estoque maior, uma prateleira, né, profunda. Então, não é só a frente de produtos. Se você vai colocar isso numa prateleira, tem pelo menos 6 latas, que é uma caixa. Então a venda ela é maior. Só que o grande desafio, inclusive é o nosso desafio hoje, é o sell-out, né, que o pessoal chama. Então o sell-in de vender para o cliente PJ, B2B, a gente faz. E aí o sell-out é o grande desafio, que aí a comunidade tem um papel importantíssimo. Tanto comunidade de prescritores, que é recomendar as lojas, comunidade de influenciadores, que é divulgar o produto e falar do produto. Então a pessoa está ali no supermercado ou numa loja especializada, ela, é o produto que o influenciador tal está utilizando, vou comprar. Então o sell-out hoje é o grande desafio do varejo. E essa migração ela é natural, acredito que grande parte das marcas que obtiveram sucesso, elas começaram da NVB, né, e aí foram caminhando para o varejo. E aí existe também um outro modelo de negócio, que é colocar distribuidores, né? Então, regiões onde você tem menos capilaridade, ou, por exemplo, aqui para entregar no Rio Grande do Sul, leva tempo e dinheiro. Então, se eu coloco um distribuidor lá, eu consigo ganhar uma eficiência logística, ele é mais rápido, mas eu tenho menos margem. Então, não necessariamente é o ideal colocar um distribuidor. Você precisa ter um respiro, você precisa ter uma composição de margem para que quando você colocar o distribuidor, você conseguir pagar ele, né? Você ter ali, fazer ele se pagar. Você ter ali uma margem mesmo que pequena, que faça sentido. Para nós não fazia sentido ter distribuidor no passado, hoje já está começando a fazer sentido. Então, a gente está começando a ter essa expansão regional um pouco mais forte. E minha outra pergunta para você é assim, o que essa transformação mudou na sua rotina de trabalho, de treino? Porque assim, às vezes o pessoal escuta assim, legal, pega lá o Nitro no mercado, não faz a menor ideia de como que chegou lá. E como isso sofisticou também em vocês, né? Ou seja, isso deu uma sofisticada na empresa Dubro. Total. Que aí você tem agora o CAC de um, CAC do outro, a margem de um, margem do outro. Como que foi essa composição hoje? Como está sendo essa... Está sendo. Tem muitos indicadores que nós estamos criando. Algo que eu tenho falado muito para o nosso time é a gente ter governança de dados. Se você está começando a empreender, tenha os seus dados desde o início, tenha histórico, tenha os clientes, né, o CRM, porque isso faz toda a diferença. E você fazer estudo de margem, né? Estudo de margem ali é fundamental, não pode deixar passar, não pode ter uma margem menor, porque tem que se pagar. E caminhar para o varejo é algo que é desafiador, porque tem grandes players, né? Então eu estou brigando com uma Nestlé hoje. Estou brigando com uma Ambev, com uma Coca-Cola, eu estou no mesmo supermercado, né? A gente entrou agora recentemente em alguns varejos e o supermercado está acostumado a cobrar caro desses players. E aí é algo que a gente pega muito de falar, nós somos uma marca que tem comunidade, que tem uma força no digital, eu consigo te entregar isso aqui, mas essa verba aqui eu ainda não consigo, porque eu preciso fazer a operação se pagar. Então tem varejos que aceitam, né? Recentemente a gente entrou no Oba Hortifruti, né? Que é uma rede que a gente sempre admirou, inclusive demoramos quase 6 anos para entrar lá. Não sei se todos sabem, mas para você entrar num grande supermercado, você passa por comitês e
e a gente não tinha passado ainda, não era a nossa hora, né? A gente queria, mas não era a nossa hora. Então foram anos ali para a gente entrar num grande varejo, e quando a gente entrou foi uma grande comemoração, mas junto com isso veio a responsabilidade. Ó, vocês vão entrar aqui, mas tem a responsabilidade de fazer o produto sair, porque se não sair a gente vai cobrar de volta, vai ter devolução, a gente vai ter outras questões em contrato. Então isso fez nós evoluirmos de forma de maturidade, né? de negociação, de saber dizer sim, de saber dizer não, de saber qual é o varejo que a gente realmente tem que ir agora ou não. Porque hoje tem grandes players de varejo que eles cobram contratos altíssimos, né? Verbas altíssimas. Então a gente se afoga e não consegue desenvolver o negócio. E você também me perguntou um pouco antes sobre esse papel de executivo, né? Então, isso também fez a gente evoluir como empresários, né? Aqueles jovens empreendedores, hoje eles têm que conversar com caras de mercado que têm 30 anos de empresa, que já quebraram, já não quebraram. Então, tomar cuidado com o que vai falar com esses empresários, né? Muitas vezes é que eu soube chegar em muitos lugares assim com humildade, né? Mas a gente vê vários empreendedores que chegam já querendo contar a história, querendo falar. Eu sei, eu faço, eu criei, mas o cara faz e criou há 20, 30 anos. Exato. Então, assim, a gente tem que saber com quem a gente está falando, né? Estudar o cara ali, estudar a pessoa, né? Então, isso fez a gente subir um pouco o nível de respeito mesmo por quem a gente está falando e também maturidade na conversa, né? Tem coisas que a gente tem que falar, às vezes o silêncio é melhor, né? Às vezes não querer ficar falando tanto. Então, tem algumas evoluções que é mais um pouco soft skills ali que a gente vai desenvolvendo também, né? Que legal. E o que é mais fácil escalar, produto ou a cultura na sua empresa? Uma boa pergunta. Escalar produto, eu acredito que ele é mais fácil quando você tem uma cadeia de distribuição já bem desenvolvida. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma carteira de clientes CNPJs e se eu lanço um produto, eu consigo escalar para todos os meus clientes em 2, 3 meses. Já a cultura, ela é algo que tem que ser intrínseco desde o início, né? Então, talvez no nosso momento hoje é mais fácil escalar produto do que cultura, mas a cultura é o que a gente mais valoriza, né? Então, como a gente passa a nossa identidade, né? A gente sempre vem reciclando, né? Será que esse é o melhor termo, esse é o melhor jeito? Porque a empresa também vai se adaptando, né? Se você pegasse a nossa identidade há 7 anos atrás, quando a gente começou, a gente falava de energia, a gente falava de inovação, mas era outra carinha, eram outras cores, eram outras tipografias, eram outras frases, outros call to actions. Então, essa questão de identidade, de cultura, ela vem permeando, óbvio, né? Energia, inovação, sempre presente, mas tem algo que a gente vem ganhando com o tempo, né? Essa questão de maturidade, os nossos líderes, né? Então hoje não é só eu e o Victor. Hoje nós temos um time de líderes que bancam a Dobro também, né? Eles estão ali conosco, né? A gente tem alguns que têm participação de stock option, né? Então são crias nossas que a gente chama, né? Tem alguns que entraram como estagiários e hoje estão lá como liderança e eles também nos ajudam nessa questão de cultura, porque hoje nós temos ali 45 funcionários. Não dá para a gente falar de cultura com todo mundo, não dá para ter 1 a 1 com todos os funcionários e falar, se cuida, não esquece de treinar, come bem, tem esses rituais de disciplina, de governança, de estratégia do seu escopo aqui, não dá. Então, o papel nosso como fundador e donos é desenvolver a liderança para que eles cascateiem essa cultura interna com os nossos funcionários, né? E qual o papel da comunidade na construção de marca também, não só a parte da venda, assim, mas construir, porque você citou como parte da cultura, você citou assets da marca. Aí. Sim, sim, acredito eu que hoje o nosso principal asset é a comunidade. A gente fala muito disso e a nossa comunidade, não somente os nossos
atletas, influenciadores, prescritores, médicos, profissionais, e sim o nosso consumidor. Hoje a gente tem um carinho gigante pelo nosso consumidor, ele é escutado, e tem alguns eventos que a gente fez recentemente, inclusive o The Running, inclusive já vou deixar o convite aqui para vocês participarem, teremos em breve que é um evento institucional, onde nós abrimos ali 300 convites, eles são pagos, e a comunidade vai e participa, e quer a nossa camiseta, e quer o nosso boné, quer a nossa garrafinha, quer ter um momento de contato com os nossos atletas, influenciadores, e eu até fico arrepiado, assim, mas tem muita energia nesse ambiente, e são pessoas que vibram com a Dobro, que gostam da Dobro, que gostam não somente dos ingredientes, mas o que a gente fala, né? Que é você se desafiar, que é você deixar um legado, que é você se movimentar. E hoje nós estamos num lugar que ele não é performance e não é lifestyle, a gente está no meio, né? A gente entrega produtos de performance, então eu tenho um nitrato com taurina, né, um carbo de excelente qualidade para um triatleta, ele pode consumir, mas eu também tenho uma proteína para quem é intolerante à lactose e pode ser uma pessoa da terceira idade ou uma criança. Então hoje a gente consegue permear entre um público ali, mas o que fica de aprendizado é que são pessoas que estão se cuidando, que querem ser melhores, que investem na qualidade de vida delas, e não somente na estética, né? A gente vê ali que o esporte, muito no passado, ele era só estética. Hoje ele tem a estética, mas a saúde ela está muito presente, né? Então a gente vê pessoas da terceira idade treinando muito mais do que antes, tomando creatina mais do que antes. Então, como envelhecer com qualidade, né? A gente fala e quer falar mais disso daqui por diante. Você falou bastante aí sobre longevidade, envelhecer. Tem algum spoiler de coisa que tá para vir aí? Tem um que eu posso mostrar, inclusive, esse pote aqui. Esse aqui é um produto que é o BT Shot 400, então ele é um nitrato de consumo diário, né? Então ele não é recomendado para quem só faz treinos e com carboidrato, que é um carboidrato. Ele é um produto que ele vai te trazer o benefício do nitrato no dia a dia. E qual que é o benefício do nitrato no dia a dia, né? É o que eu trouxe antes. Melhorar a circulação, melhorar a questão digestiva, melhorar a cognição. Então, você fazendo o uso dele diário, você sente no dia a dia. E ele é baixo carboidrato aqui, ele só tem o carboidrato da beterraba e um sabor. Vocês vão experimentar, vão gostar. E ele vem nessa versão que tem 30 doses, então ele dura um mês. E nós temos também a versão no stick, né, que é uma embalagem para uso diário, né? Então você pode levar numa viagem. Ele veio nesse stick aqui, inclusive ficou super bonito, nosso time de marketing fez. Ele tem uma pegada e uma carinha um pouco mais wellness. Esse já é outro sabor, né? Esse aqui já é outro sabor. Esse aqui é o de laranja. Tá. Ele tem uma pegada um pouco mais wellness, né? Então você vê que a cor dela é um pouco mais amigável, alguns elementos ali de círculos e tudo mais. Já os nossos outros produtos, ele é mais hexagonais, mais energia, um pouco mais cores sólidas. Então a gente tá entrando num lugar ali um pouco mais de wellness, bem-estar do que somente performance, né? Então esse aqui é o par desse aqui. E ele é um produto, assim, modéstia à parte, foi um dos mais gostosos que a gente fez. Então vocês vão experimentar, vão gostar. E ele caminha para esse lugar de saúde e longevidade. Então sim, uma pessoa da terceira idade poderia consumir, óbvio, sempre consultando um profissional, né? Um profissional da saúde. A gente sempre fala isso nas nossas mídias, que é importante, né? Você passar com um nutricionista, passar com um médico, seja ele de qualquer especialidade que você esteja precisando, mas compartilhar, minha alimentação é essa, tem esse suplemento que eu quero consumir, porque aqui é uma beterraba padronizada em nitrato e o médico vai saber, e tem benefícios, tem estudos, inclusive por isso que a gente tem parceria com a Lu Haddad, com a Andrea Naves, que é uma outra parceira nossa, referência em nitrato. Ela fala de nitrato desde o começo da Dobro ali, e tem estudos, faz sentido e tem resultado, né? E no final do ano passado, sei lá, acho que em novembro, dezembro, a gente recebeu um inbox lá, acho que do marketing. Depois o Vitor também mandou de uma parceria aí que vocês fizeram no final do ano com a Ação Silvestre. Ah, sim. E gerou aí
algo inédito aí. Queria que você contasse como surgiu isso aí, como que foi, porque afinal não foi qualquer São Silvestre, né? Foi a 100ª. Então conta pra gente um pouquinho. Inclusive... Que na verdade a gente para ser até legal com a equipe, com o Vitor, a gente tinha postado, né, um insight sobre o gel que vocês fizeram pra Nike. Aí ele falou, mas o mais legal vai vir. Exatamente, aí, então, ele assim, deu um spoiler. Ele deu um spoiler, aí eu Legal. falei, pô, como assim? Então... Inclusive é o mesmo produto, né, a mesma cara, só que esse aqui é o de frutas vermelhas, então a gente utilizou a collab para lançar um novo sabor. E assim, a São Silvestre ela é uma corrida que, além de você estar ali, né, performance, final do ano, comemorativa, ela é icônica, ela é uma cerimônia, ela é um ritual, ela é um evento que os corredores choram, vibram, aparece na TV, o vô e a avó assistem no domingo em casa. Então é algo que conversa muito com essa energia da Dobro, né? Essa energia também que é divertido você fazer uma prova, que você pode dar risada, que você pode caminhar, se caso necessário. E aí eu vou puxar aqui para o Victor, que ele brigou bastante por essa collab aqui. Ela não foi fácil de fazer, a gente teve diversos desafios de produto, né? Porque lançar um produto não é nada simples, assim. Ele vem desde o sensorial, lista de ingredientes, até, né, liberação, parte sanitária, laudo de ingredientes, microbiológico, porque é algo que a pessoa está consumindo, né? Então não foi fácil de fazer, só que quando ele ficou pronto e a gente viu, né, essa carinha dele aqui, 100ª edição da São Silvestre, e a gente fez uma quantidade limitada e a gente viu que o público da São Silvestre comprou a ideia, os nossos clientes compraram a ideia, foi uma celebração, assim, foi muito divertido. A gente estava lá, né, na prova, a gente também divulgou os produtos lá, as pessoas compraram, então foi uma grande conquista para nós como marca, e aí isso é o que faz as collabs, né? A collab você pega a essência de cada lado e, vamos criar algo juntos, né? Vamos co-criar, vamos construir. Então a São Silvestre também tem um legado, né? 100 anos é uma coisa que é de tirar o chapéu, e para nós foi uma chancela de qualidade, autoridade, referência, porque estávamos ao lado da prova mais icônica talvez do mundo, né? Então foi uma grande conquista aí, e eu tenho muito orgulho do meu sócio também, que ele chegou, quis fazer e brigou por isso, e quando a gente construiu juntos ficou lindo assim, e é um sabor que nós queremos colocar no nosso portfólio. Ele foi muito bem aceito, ele tem um sabor de frutas vermelhas, né, da linha Carbs, que ela é mais leve de tomar, então foi um produto que ele foi validado, não somente pela embalagem, mas pelo sabor que ele tem, né? Ô Pedro, quero voltar um pouco sobre a sua experiência com comunidades, já que você falou que o que fez a Dobro chegar onde chegou, ou até hoje, são as comunidades. E eu até coloco no plural porque eu aprendi isso com o alemão, né? No comunidade nunca é uma só, é comunidades. Agora você vai ter aí provavelmente a comunidade de longevidade, que é uma nova comunidade. Sim. Quais foram os seus maiores aprendizados sobre criar, manter e tornar a comunidade produtiva em termos de ROI? Você aqui é um pouco mais pragmático. Tá. É uma pergunta que a gente se faz todos os dias praticamente. Inclusive, a gente passou por momentos onde a gente tinha uma comunidade inchada, né, inflada. A gente passou recentemente por um momento que a gente tinha uma comunidade enxuta, e agora a gente está encontrando essa composição do jeito certo de uma comunidade. Seja ela uma composição ali de topo de funil, fundo de funil, né, awareness e conversão, seja ela com collab, seja ela com collab com influenciadores, um produto de um influenciador. Então tem diversas possibilidades que a gente pode construir. E para você ter uma comunidade que seja eficiente, o estudo é o principal, os dados, né? Os dados ali, você conseguir ter métricas de acompanhamento e ter um time engajado e querendo fazer acontecer, porque se o seu time de casa não seguir
né, as diretrizes do influenciador, não ter um contrato que exige ali a prática das postagens, das entregas, ele não tem uma boa eficiência, assim, né? Hoje a gente tem algumas agências de influenciadores que trabalham e todos eles falam muito sobre isso, sobre as entregas, a responsabilidade de cada um, o que você tem que esperar, o que você não tem que esperar, e aí o ROI é um indicador que a gente tem que falar, né? Hoje é o que paga a nossa conta e o influenciador sabe disso, né? A comunidade sabe disso. Então, quando a pessoa ela é uma empresária, né? Você está conversando com o influenciador, ele sabe da responsabilidade e isso é ótimo, porque aí os dois vão trabalhar com a mesma direção. E o alinhamento de expectativa é um dos principais momentos entre o influenciador e a marca, né? Você construir um documento, esse é o objetivo da empresa, essas são as campanhas, esse é o nosso lançamento, isso aqui é o que a gente espera da nossa parceria, então você deixa bem claro ali o que você pode construir junto desse influenciador. E eu digo mais, é um aprendizado contínuo. Então, tem saído alguns estudos, né, que a influência ela caminha por diversos momentos, né? Então tem o momento que você pega uma nova pessoa, que é tudo novo, é público novo, mas como que você continua com essa pessoa trazendo resultado, né? Então aí exige dos dois lados ideias, novidades, inovação com produto, com vídeos, com criação, com trends. Então é uma área que você tem que estar muito, muito ligado no que está acontecendo no digital, né? Legal. Uhum. E a gente está indo para o final e geralmente a gente tem algumas perguntas e uma delas é planos futuros. Aí 2026, curto e médio prazo aí, o que você pode falar, o que a Dobro está pensando, alguns spoilers, enfim. Ótimo. Bom, primeiro de tudo, quem não conhece ou acompanha a Dobro, eu faço o convite para nos acompanhar. Acredito que ali nas nossas mídias, independente de qual for, nós temos diversas informações, seja na parte do Sou Dobro Expert, que é a nossa parte de nutrição, o Sou Dobro Running, que é a nossa página voltada para a corrida, e a própria Sou Dobro, que é a nossa página institucional, que pega diversos públicos. A gente consegue falar ali de diversos acontecimentos, lançamentos e coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Para esse ano, nosso objetivo é continuar um crescimento ali sustentável. Então, da parte governamental, assim, né, de empresa, a gente tem ali ajuste de custos, orçamento, planejamento, que é algo que eu venho provocando muito como empresário para outros amigos empreendedores. O planejamento do ano já tem que estar feito, né? O orçamento do ano já tem que estar feito, pelo menos um rascunho do que vai acontecer para você saber o momento certo, saber quando é o momento de crescer, quando é o momento de aceitar que você não vai ter um faturamento tão alto, para a gente também ter um pé no chão, né? E em relação a lançamentos, o que eu posso dizer aqui, esse é um dos principais lançamentos do ano, né, que é o BT Shot 400 para a rotina diária. A gente vem aí com uma inovação que é a primeira no Brasil, que é com a Creapure. Então a gente vai lançar um produto com a Creapure, que é a creatina mais pura do mercado, né, que é um selo que vem de fora. Então a gente consegue também trazer um produto inovador para cá. E a gente também tem algumas novidades em gel, né? O nosso gel ali, a gente tem a linha Carbs, que ela é hoje referência, né? Esse produtinho aqui, ele é um dos que a gente mais vende, ele é um produto super leve de consumir, né? Para quem está começando ou quem já tem a rotina de treinar, você absorve super bem, bons carboidratos, a gente tem ele com e sem cafeína e ele é leve, ele é fresh, né? O nome dele é Neutro Fresh, então a gente tem algumas novidades vindo para cá, né? Com mais carboidratos, então o pessoal já pede isso, a gente está estudando lançar e aí os amantes de nutrição, Natural Tech estaremos presentes, Arnold, que é uma outra feira também muito importante, estaremos presentes, teremos bons lançamentos lá. Então eu ainda não posso falar porque ele não ficou pronto e a gente tem que entender de sensorial, mas vai ser uma categoria nova para Dobro, né? Algo que a gente vem apostando, que já está muito forte lá fora e a gente quer trazer para o Brasil novamente como primeiros, então vamos ver como que vai ser esse desenvolvimento aí. Show! E essa perguntinha aí, né? Geralmente a gente pergunta quem que você gostaria de ver sentado aí falando para essa comunidade. Pode ser uma marca,
alguém que represente uma marca, né? Que tenha a ver com esporte, que você admira, de preferência aqui do Brasil, pra gente precisar pagar a passagem do cara. Ou um especialista, pode ser o seu treinador, enfim, tipo, uma pessoa que você acha que tem um conteúdo legal pra entregar pra essa galera. Hein? Pode ser mais antes, pode ser mais um, mas antes, ó, já que você já fez o merchan da Dobro, isso. Também faz a chamada para todo mundo seguir a Sports Lovers oficial. A gente fez essa mudança aí, o Alemão teve essa ideia genial que a gente cansou de ficar falando, né, Alemão? Era sempre eu e o Thiago e tipo, os caras achavam que era sempre a mesma coisa. A gente joga pro convidado, mas primeiro fala... Isso, das suas indicações. E pode ser várias, assim, a gente tem um compromisso. Quando a indicação é muito boa, a gente não consegue falar, a gente vai te atrás. Exato, a gente vai ir atrás de você, vai atrás. Boa. Bom, de atleta, né? Quando vocês tinham falado, assim, que me veio, não sei se vocês conhecem o Julião, que é o Corre Julião, que ele foi campeão paralímpico das últimas Paralimpíadas. Não. Ele é um atleta nosso hoje, ele, inclusive, Julião, se estiver escutando, eu sou seu fã, você sabe disso. E ele trouxe 2 medalhas para o Brasil, né, nas últimas Paralimpíadas, e ele é um atleta que ele se tornou deficiente visual depois, né, então ele já era corredor, se tornou deficiente visual, e a especialidade dele são tiros, né, de 1.500 metros, 3.000 metros, e assim, ele é um cara super alto astral, que ensina muito a gente, e ele plantou a sementinha em nós sobre comunidade. Quando a gente começou a apoiar ele, nós não tínhamos diversos atletas e a gente não tinha um olhar tão carinhoso para alguns atletas, né? Porque hoje o ambiente esportivo no Brasil ele é desafiador, né? Para uma pessoa que está começando, né? Em qualquer esporte, conseguir patrocínio, conseguir uniforme, conseguir suplementação é difícil, principalmente para uma pessoa com deficiência visual, né? Então, assim, primeiro o esporte ali que o pessoal já está por causa da mídia. Então, assim, isso provocou em nós, plantou uma sementinha ali para a gente ter um olhar um pouco mais cirúrgico para as pessoas que a gente ia apoiar. E aí o Julião foi um cara que, quando a gente começou a apoiar ele ainda não tinha conseguido algumas conquistas como conseguiu, mas ele convenceu a gente ali, a gente viu que ele tinha vontade, tinha energia e ele amava o nitrato, e o bacana é que a gente não apoia só ele, a gente apoia ele e os guias dele, que são 2, porque para fazer uma prova de 3.000 metros, você precisa de 2 guias correndo 1.500 metros ali, ó, no ritmo dele, no pace mais forte. Então a gente também apoia os guias dele e é algo incrível, inclusive é até bacana vocês conhecerem, porque ele é um cara que referência no esporte e para dobro. No âmbito profissional eu falo bastante da Lu, e eu acho que ela é uma pessoa que tem que tirar o chapéu, assim, até fico emocionado por causa da história dela, né, que ela é uma mulher ali, referência em família, profissional, atleta, com diversas conquistas, passou por um acidente físico, se recuperou, e eu lembro de acompanhar ela, assim, eu falei assim, tirar o chapéu, porque pessoas assim deixam um legado e ela estende a mão, né? Então ela muitas vezes nos ajudou, foi em evento nosso, escutou a gente, deu dicas para nós, e na pandemia ela também tinha um papel importantíssimo, ela fazia reports do carro dela, falando o que estava acontecendo com o Covid, então eu tenho um respeito e uma admiração enorme por ela, inclusive a minha família também, o pessoal segue, todo mundo segue ela, assim, minha mãe é super fã dela. E de empresários, assim, quando você falou, me veio o Jeff Bezos da Amazon, só que não pode ser gringo, né? Exato, Só que... Só se a Dobro quiser patrocinar a passagem, velho. Mas pode ser que os Sports Lovers no futuro aí, ó, quem sabe... já tem o nome, né? Fazer uma corrida aqui. Mas a Amazon é um case incrível assim para nós de tecnologia, de canal, de inteligência. Então é algo que hoje vem ganhando muito espaço e é um canal de vendas importante para nós, então é bacana falar deles.
E um empresário, você quer saber um empresário, um fundador? Não, você já falou mas se você quiser trazer outros nomes... Eu gosto bastante do Alfredo Soares, né, que hoje está no G4. Ele é um cara que fala muito de vendas, né, de você abrir novos negócios, de governança, de marketing, de geração de demanda. Ele tem uma carreira bacana ali também. Como pessoa também eu admiro, então eu gosto bastante da pessoa dele. Show, tá ótimo. Já Três belíssimas. Tira a Lu Haddad que já veio, temos duas grandes opções, cara. Legal. Obrigado. Sim, e agora chegou o seu momento de brilhar para nós. Olhando para isso. aquela câmera lá, @SportsLoversOficial. Boa, galera, se você não acompanha ou não conhece ainda, tive o prazer de estar aqui hoje falando com esses caras incríveis. Acompanhe aí, @SportsLoversOficial. Vocês terão ali novidades, inovação de mercado, falando de esporte, de um jeito gostoso, descontraído e bacana. Show, Legal. E com energia. E com energia. Já vocês vão experimentar agora, alguns produtos aqui vão sair cheios de energia. Show, obrigado mais uma vez, Pedrão. Muito bom estar com vocês. Abraço, pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Sports Lovers.